a fé e as obras. Essa noite nós vamos meditar sobre a polêmica envolvendo fé e obras e toda a dificuldade relativa a isso. É uma polêmica que tem se arrastado há mais de 500 anos. Qual é o papel das obras na salvação do crente? O crente tem que se preocupar com obras? As obras são importantes, né? Isso é importante para a gente. Não é só crer. O que é crer? O que é fé? Enfim, nós vamos pensar sobre todas essas coisas. E a nossa meditação essa noite vai ser em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26. Então peço por gentileza, abra lá na carta de Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 26. Antes de lermos, vamos orar rapidamente, pedindo a direção do Senhor. Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor como teu povo, pedindo, Senhor, pela iluminação do teu Espírito, a clarificação da nossa mente, da nossa compreensão, a fim de que ao compreendermos a palavra de Deus, o teu coração também, o nosso coração seja iluminado pelo teu Espírito, Senhor, e assim possamos caminhar de uma maneira que agrada o Senhor e está dentro dos seus propósitos. Pedimos, Senhor, para a sua direção essa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto? Tiago 2, 14 a 26. Nós já começamos aí no verso 14. Então, meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas se alguém disser: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. Crês que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas o homem sensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim, como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Texto desafiador, principalmente o verso 24. Esse texto, já desde o período da Reforma Protestante, tem sido um dos grandes divisores entre católicos e protestantes. Hoje a gente não usa mais tanto o termo protestante, a gente geralmente usa o termo evangélico, mas tem sido um fator de divisão desde então. Desde a década de 60, a Igreja Católica tem se aproximado dos evangélicos a fim de tentar reconstruir a unidade, e isso tem acontecido em alguns aspectos, né? Algumas igrejas têm feito isso, e tem se tentado revisar a chamada doutrina da justificação pela fé, mas esse texto persiste e fica muitas dúvidas, e a gente fica pensativo com muitas coisas. Então nós vamos meditar essa noite nesse texto. Em grande parte, esse texto nos faz pensar a respeito do papel das obras na vida do cristão. Existe algum papel para as obras? Eu imagino que todos nós de alguma forma diríamos que sim. Mas as obras são importantes para a nossa salvação? Essa é a pergunta, né? Tem algum tipo de contribuição? E se não é uma contribuição, o que é então? Qual o papel das obras na vida do crente, na vida do cristão? Então esse texto vai nos ajudar a pensar sobre isso. E talvez você pense que isso é uma coisa muito teológica, mas recentemente, já há cerca de duas semanas, eu creio que 2 semanas, você já deve ter visto a polêmica que surgiu por causa de uma música composta por uma moça chamada Aimee. E aí, enfim, já fizeram postagem, já fizeram comentários, já gravaram vídeos de resposta. Geralmente as pessoas que trabalham com influência em canais, YouTube ou redes sociais se adiantam, e vão tratar dessas coisas, porque grande parte, a proposta de trabalho deles é essa.
Mas talvez você se pegou nisso. Se você não viu isso, não tem problema, não é algo que vai mudar a sua vida. Mas se por acaso você viu, você vai entender o que eu quero dizer. Uma moça chamada Aimee Rocha, participando de um programa de calouros, cantou uma música concorrendo ao prêmio. O nome da música é Evangelho de Fariseu. E lá nessa música, enfim, ela fala a respeito de muitas coisas, algumas delas verdadeiras, como a questão de fazer comércio com a fé, né? Da igreja voltada só para si mesma e para o seu conforto, para os seus projetos. Infelizmente, o contexto evangélico hoje é esse. Em grande parte, há muitas igrejas que são assim. Mas no meio da letra dessa música, ela faz uma série de outras denúncias. E algumas dessas coisas, na verdade, estão muito mais ligadas a agendas progressistas e coisas relacionadas à política, do que necessariamente questões realmente que são falhas da igreja. Eu tenho visto algumas pessoas falar a respeito disso e comentar que de fato a igreja precisa denunciar os seus erros. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. E nós fazemos isso todas as vezes que pregamos. Mas uma coisa interessante, se você viu essa polêmica, é que em grande parte a crítica dela, seja a parte que é verdadeira ou a parte que é exagero, a crítica dela em grande parte gira em torno da falta de obras que está presente nas igrejas. As igrejas muitas das vezes estão muito mais focadas em coisas, alvos e interesses que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus, do que coisas relacionadas ao reino de Deus e aos alvos de Deus. Até aí tudo bem, e de fato é verdade mesmo. E esse papel das obras é importante, porque os evangélicos em geral sabem que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso está lá em Efésios 2, lemos no começo do culto. Contudo, a gente se esquece do finalzinho desse trecho que fala que nós somos criados para as boas obras. A gente se esquece que as obras têm um papel importante na vida do cristão. E o cristão não pode simplesmente varrer as obras para debaixo do tapete. Nesse contexto que eu estou compartilhando com os irmãos, isso de certa forma nos liga ao que estava acontecendo aqui para os leitores de Tiago. Se você dá uma olhada nos primeiros versos da carta, você vai tomar conhecimento, vai se lembrar que Tiago escreve essa carta para cristãos judeus que estão espalhados ao redor do mundo. Então grande parte dos leitores da carta de Tiago são judeus. E Tiago está lidando com uma dificuldade que os judeus tinham, e infelizmente tem até hoje, que é confiar demais na sua própria justiça, ou num tipo de confissão que nunca é acompanhado de vida. Então o judeu acha que porque faz parte do povo escolhido, porque é eleito, isso por si só já basta para a salvação dele. Ele não precisa ter uma vida coerente com o que Deus espera do seu povo. E é justamente nesse sentido que Tiago denuncia. Então há um ponto de contato com aqueles judeus que de alguma forma achavam que por serem judeus e terem crido em Jesus, eles estavam garantidos, não importa o que eles fizessem. Isso de certa forma está presente na igreja hoje, porque há muitos crentes que acham que são eleitos e não se preocupam com o fato de que, se somos eleitos, devemos viver para o propósito ao qual Deus nos elegeu, que nesse caso são as boas obras. Então esse texto vai nos afiar nesse sentido. A partir disso, meus irmãos, queria convidar você a acompanhar comigo a grande ideia. Olha o que diz aí: o justo crê e vive na justiça de Jesus Cristo. O justo crê e vive na justiça de Jesus Cristo. Nós vamos pensar a respeito dessa grande ideia no decorrer do texto. Rapidamente, vamos ver aí como poderia ser a divisão desse texto, para te ajudar a ler, estudar e meditar melhor depois. A gente poderia dividir esse texto aí em 3 partes, né? Uma fé sem resultados, do verso 14 ao 17, primeira parte. Segunda parte, do verso 18 ao 23, a fé que justifica tem resultados. A fé que justifica tem resultados, 18 a 23. E a última parte que nós vamos ver, do verso 24 ao 26, é: a fé sem resultados é inútil. A fé sem resultados é inútil. Aqui Tiago está tratando daquele coração que acha que só porque faz parte do povo eleito não precisa fazer mais nada. E ele vai mostrar que essa é uma visão errada. Está chamando aqueles irmãos que leriam essa carta, e por conseguinte nós também, a pensarmos a qualidade da fé que salva, da fé que justifica, e a qualidade da nossa fé, que é muito importante.
Porque sem fé nós não podemos ter um relacionamento com Deus. Então a carta aqui nos desafia de várias formas. Como eu disse, então, algumas coisas que ele vai trabalhar é essa questão de uma fé sem obras não tem condição de salvar do juízo. A vitalidade da fé que é demonstrada pelos resultados práticos que ela produz. E por último, uma reflexão sobre o valor da fé sem resultados, que de certa forma nos faz pensar em duas coisas. Não adianta ter boa teologia se você não tem uma boa prática. Não adianta. A gente pode ter uma excelente teologia, mas isso não vale nada se nós não temos uma boa prática. E que na verdade saber muito sobre a verdade e não praticar só nos torna hipócritas. Saber muitas coisas e não colocar isso em prática só nos transforma em hipócritas. Que era o grande problema dos fariseus. Eles sabiam muitas coisas da lei, os escribas e fariseus sabiam muitas coisas da lei, mas não praticavam essas coisas. E aí depois, se você tiver interesse de ouvir a música que eu disse, tá bom? Tem coisas erradas, obviamente, mas só por curiosidade é interessante você notar que a acusação da cantora é justamente de que a igreja tem pregado o evangelho de fariseus. Algo para nós pensarmos, mas vamos caminhar na palavra, porque ela é a luz, né, para o nosso andar diante de Deus aí. Então nós vamos ver aí lições importantes a partir de Tiago 2, verso 14 a 26. Eu quero convidar você a me acompanhar nisso. Primeira lição que nós podemos ver já aí do verso 14 ao 17, é essa que você está vendo. Uma fé sem resultados não salvará diante de Deus. É a primeira lição. Uma fé sem resultados não salvará diante de Deus. Nós vamos fazer uma exposição aqui desse trecho e depois eu vou partir para a aplicação. Então caminhe comigo. A gente já começa vendo nesse trecho algo interessante. Diz: meus irmãos, que vantagem há? Ele vai continuar a pergunta, mas fica atento nesse trecho, nessa parte. Que vantagem há? Há no quê? Se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Então aqui ele já começa dizendo: que vantagem há ter uma fé sem obras? Tem alguma vantagem? É vantajoso de alguma forma? Te beneficia, traz algo bom? Que isso que é uma vantagem, né? Vantagem é algo bom, que beneficia, produz alguma coisa boa. Isso que quer dizer vantagem. Tem alguma vantagem? Então o texto vai nos ajudar a pensar sobre isso. E ele vai continuar: essa fé poderá salvá-lo? Então, do que essa fé poderá me salvar? E é justamente aqui que começa o engano. Muitas das vezes os cristãos leem esse texto entendendo a palavra salvar como relativa ao céu ou inferno. Então salvar aqui da condenação. E aqui que fica a dificuldade, porque traz a ideia de que se eu não tiver obras, eu não sou salvo. E também, depois nós vamos ver, principalmente a partir do verso 24, de que sem obras não dá para ser salvo, porque as obras ajudam na salvação. E é daí que surge a dificuldade. As obras têm um papel na nossa salvação, elas ajudam na nossa salvação. Então nós já começamos vendo esse trecho a partir do verso 14 com essa questão: essa fé poderá salvá-lo? E aí surge tudo isso, todo o nosso problema. O que eu vou propor aqui é que essa palavra salvar, ela não quer dizer num primeiro momento ser salvo da condenação eterna. Tá bom? Então esse salvar aqui não quer dizer isso, porque a palavra salvar, ela não é só salvar do inferno na Bíblia. Ela também quer dizer salvar, por exemplo, da morte, de um livramento e coisas assim. E eu vou propor que a gente leia essa palavra salvar à luz do verso 12 e 13. Então volta lá no verso 12 e 13, porque o contexto, ele vai nos ajudar a entender o sentido de uma palavra. Toda palavra, ela está inserida dentro de um contexto, e é o contexto que vai nos ajudar a entender qual o sentido dessa palavra. Tá bom? Olha o que diz o verso 12 e 13: falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Nós já falamos disso na última mensagem. A lei da liberdade é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho de alguma forma será o parâmetro de julgamento que todo crente terá de responder diante de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar que o crente, a partir do momento que ele de fato crê em Jesus, nasce de novo, tem um novo coração, ele não é mais
julgado para condenação, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê, o juízo de Deus permanece sobre ele. Então, se ele diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, então, obviamente, se você pegar o final do verso, e o juízo de Deus não permanece sobre ele, né? Permanece sobre quem? Sobre quem não crê. Então, por esses e outros textos, nós entendemos que o crente ele não vai passar por um julgamento para salvação. Por que ele não vai passar? Porque ele é lindo, maravilhoso e cheiroso? Não, longe disso. Não é por isso. É porque Jesus já pagou a nossa pena. Ele levou sobre si a nossa condenação. Então não tem mais por que nos condenar para a salvação ou condenação eterna. Ok? Porque a condenação que estava sobre nós foi lançada sobre ele na cruz. Então, ok, isso é evangelho, isso é fácil de entender. Mas nós ainda temos um julgamento. E aí você vai se lembrar, qual é? O tribunal de Cristo. Todo crente um dia vai comparecer diante de Cristo e há de dar conta de todas as coisas que fez e deixou de fazer. Todas as coisas. 2 Coríntios 5:10. É muito claro isso lá. Nós vamos voltar a esse texto, tá bom? Fica tranquilo. Mas entenda que todo crente, ele está livre da condenação eterna, mas ele não está livre de prestar contas do que fez com sua vida. Ele não está livre. Nenhum crente está. O próprio apóstolo Paulo diz isso, que ele se esforçava para ser encontrado aprovado. Ele diz isso. E muitos outros textos deixam claro que ele sabia que um dia haveria de prestar contas. Meus irmãos, se os apóstolos sabiam disso, quanto mais nós, não é verdade? Então nós sabemos que um dia haveremos de prestar contas. Cada um de nós comparecerá diante de Jesus. Existe uma discussão se esse julgamento será público ou privado, se acontece após a morte ou não. Nós não sabemos, aí são questões de minúcia. Mas seja como for, um dia nós compareceremos diante de Jesus Cristo e nós daremos conta de todas as coisas. E a partir disso, eu vou convidar você a ler comigo o verso 13. Olha o que diz: porque o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfará sobre o juízo. Você se lembra qual era o contexto da última mensagem? A acepção de pessoas. Lembra? Acepção de pessoas. Então aqui Tiago está desafiando aqueles leitores a pensar em como eles tratavam outras pessoas, principalmente aquelas necessitadas, aquelas que precisavam da graça de Deus, que estavam sofrendo as perseguições por serem discípulos de Jesus. E esse trecho vai terminar justamente aqui. Você que fica fazendo acepção de pessoas, escolhe quem você quer ajudar e quem você não quer, abra o olho, porque todos nós um dia teríamos de prestar contas a Jesus, e nós vamos comparecer diante dele. E aí, tendo esse pano de fundo, faz sentido. O juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. O que quer dizer será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia? A maneira como os crentes trataram os outros, trataram as outras pessoas. Acepção de pessoas, ajuda seletiva com base em critérios humanos e pecaminosos e coisas assim. Depois você pode voltar e ler o começo do capítulo e pegar melhor o contexto. Só estou resumindo. Mas a partir disso aqui fica claro que haverá um juízo para o crente. E a partir disso, a gente pode voltar para o verso 14, no finalzinho dele, entender do que a gente vai ser salvo. A gente vai ser salvo desse juízo, desse julgamento. Porque uma fé sem obras é uma fé que terá de prestar contas a Cristo pela sua ausência de obras. É disso que nós somos salvos, porque nossas obras testemunham ao nosso favor. Então aqui o contexto nos ajuda a entender do que a gente é salvo. A gente é salvo desse julgamento, é desse juízo, é desse momento que cada um de nós vai comparecer diante de Cristo. E aí faz todo sentido. Essa fé que não tem obras poderá salvá-lo? E aí vai ficar essa pergunta no nosso coração à medida que a gente medita nesse texto, tá bom? Acompanhe comigo o resto. Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas ou de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Obviamente aqui é uma pergunta retórica, não tem nenhuma vantagem. Obviamente isso não ajuda em nada.
nem você e muito menos a pessoa. Tem nenhuma vantagem. A pessoa está necessitada de ajuda, você vira para ela e fala assim: 2 tapinhas nas costas, segue em frente, vai dar tudo certo. Vira as costas e vai embora. Isso mudou o que a vida da pessoa? Absolutamente nada. Tanto que no verso 17 ele vai dizer: assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. É uma fé morta que não produz nada. Então, a partir disso, a gente entende esse primeiro princípio, essa primeira lição. Uma fé sem resultados não salvará diante de Deus. Por quê? Porque nós não teremos nada para apresentar, a não ser coisas que nos condenarão: a nossa omissão, a nossa preguiça, o nosso comodismo e os motivos pecaminosos pelos quais nós deixamos de fazer o que tínhamos que fazer. E isso sim vai nos prejudicar. Mas o sentido de obras, uma fé que produzirá alguma coisa que nós poderemos apresentar a Deus, nada. De certa forma, quem age assim é como se essa pessoa estivesse pensando o seguinte: eu disse que crio em Deus, isso basta. O que era muito comum na vida de alguns judeus: eu sou do povo escolhido. Isso por si só já basta. Não importa se eu vivo de uma maneira que testemunha contra mim diante de Deus. Eu crio em Deus, eu crio em Jesus, pronto, acabou. Isso está muito presente na igreja. Existe uma mentalidade decisionista, né? Alguns autores têm chamado assim, que é a pessoa que toma uma decisão por Cristo. Nós não somos contra pessoas de tomarem decisão por Cristo. Inclusive eu já fiz apelos aqui nessa igreja. O problema é a pessoa achar que pelo fato dela ter tomado uma decisão, isso por si só já garante que ela é salva. Não é assim que funciona. Nós vamos ver no texto que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas uma fé que salva, uma fé que justifica, uma fé na qual alguém pode ser considerado justo, é uma fé que produz resultados. E nesse sentido, diante do juízo que nós teremos de suportar frente a estarmos diante de Cristo, a ausência de resultados não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, só vai nos prejudicar, e muito. De certa forma, é como se a pessoa que pensa assim dissesse: eu crio em Deus, certamente Ele me receberá. A pessoa, ela crê que Deus vai receber ela, indiferente do que ela faça ou deixe de fazer, como se as ações dela não contribuíssem nada, ou não tivessem nenhum tipo de importância em relação ao Evangelho ou ao que ela crê. A grande dificuldade para os crentes, vamos colocar todos nós, é que ou é totalmente sem a minha ação, ou então eu participo. Mas a Bíblia não coloca nesses termos. A salvação não é colocada assim. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Deus fez. Mas uma fé que salva, uma fé que verdadeiramente crê no Evangelho, ela vai refletir uma vida transformada que produz resultados. E veja, aqui eu nem estou pregando sobre produtividade. Eu não estou falando que você tem que fazer muitas e muitas e muitas coisas. Porque uma coisa que eu sempre tenho dito é que Deus vai utilizar como um dos principais critérios a nossa fidelidade. Eu não sou contra a produtividade. Eu creio que crentes fiéis produzem bastante. E é importante a produtividade. Mas ela não será o principal critério de julgamento de Deus. Será a primeira fidelidade. Então uma vida que verdadeiramente crê no Evangelho, ela reflete essa fé em obras. E essas obras testemunharão em favor dessa pessoa quando ela estiver diante de Cristo. Essa fé vai salvar ela nesse momento. Essa fé não vai condenar. Essa fé vai ser como uma testemunha de defesa que vai virar para o juiz e dizer: eu testemunho em favor dessa pessoa, eu posso dizer que essa pessoa é inocente ou que ela fez isso e isso. As nossas obras serão como uma testemunha de defesa. Elas mostrarão a nossa inocência, pelo menos nesse aspecto, e o nosso empenho diante de Deus. Eu já usei um tempo atrás a analogia do pacote. Vocês lembram? Lembram? Então, o pacote são suas obras. O que você vai apresentar para Jesus naquele dia? Qual vai ser o tamanho do seu pacote? Qual vai ser a qualidade? Como é que ele vai estar? Tudo isso tem que nos fazer pensar.
Então, meus irmãos, nós vemos aqui que uma fé sem resultados práticos é inútil, tanto para quem professa essa fé, quanto para quem convive com essa pessoa. Verso 16, nós vimos isso claramente. A pessoa convive com uma outra que diz ter fé, mas não tem obras. Para essa pessoa que convive com esse crente nominal, vamos falar assim, né? Ele fala que é crente, mas ele não mostra com a sua vida que não produz obras. Na vida dessa pessoa que convive com esse crente nominal, não muda nada. Porque a pessoa está com fome, está com frio, está com necessidades. Aqui Tiago coloca algumas situações, com certeza viriam outras. E aquele crente nominal, a vida dele não impacta em nada a vida dessa pessoa. Não muda nada, absolutamente nada. Se por acaso mudar alguma coisa, é para pior, não é para melhor. É uma vida que não traz impacto. Então aqui nós vemos que essa pessoa que diz crer, mas não tem obras, ela não tem a capacidade de mudar nada à sua volta. É uma pessoa que não muda nada à sua volta. A vida dela não muda em nada a vida de outras pessoas. Diante disso, por uma questão de lógica, seguindo o argumento de Tiago, o que nós podemos dizer? A fé dessa pessoa é inútil. Porque é o que ele diz no verso 17: morta. Para que servem os mortos? Para que servem os mortos? Para que nós os enterremos. É para isso que serve. Morta, inútil. Os evangélicos têm muito problema com esse texto, porque mostra que as obras têm um papel muito importante na vida do cristão. Muito importante. As pessoas acham que é só se tornar crente o céu está garantido. E eu não estou dizendo que nós somos salvos pelas obras não, tá bom? Mas nós temos que atentar que quem de fato crê tem obras, busca produzir obras, e impacta a vida das pessoas que convivem com elas, de alguma forma. A sua vida traz algum impacto. Algumas aplicações para pensarmos. Uma fé que não produz resultados práticos, além de não ajudar, cria em nós a ilusão de que tudo está bem. E nós podemos ver isso claramente no verso 16. Esse crente nominal, essa pessoa que diz ter fé, mas não tem obras, ela vira para quem está passando por necessidade, dá 2 tapinhas nas costas e fala: ei, de paz, está tudo bem, vai dar certo. Na cabeça dela, ela vive assim, está tudo bem. Isso ilude a pessoa, ela acha que ela está bem, e ela não está. Ela não está bem. Então uma fé que não produz resultados práticos, ela além de não ajudar, ela pode inclusive desencaminhar a pessoa, porque ela cria essa ilusão que está tudo bem. Uma segunda coisa que nós podemos aplicar às nossas vidas é que uma fé que não produz resultados, ela reflete um coração rebelde, que é o caso dos judeus em grande parte. Eles não queriam crer em Jesus porque eles não queriam obedecer a Deus. Eles não queriam abandonar o pecado. Eles não queriam se submeter a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como descendente de Davi. Eles não queriam ser discípulos de Cristo. Eles eram autossuficientes. Eles achavam que porque eram escribas, fariseus, saduceus, ou seja o que for, isso por si só garantiria a eles um assento no reino dos céus. E Jesus confronta esse coração, confronta essa postura e essa perspectiva. E Tiago está fazendo a mesma coisa agora. Isso é reflexo de um coração que não se submete ao propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para os seus filhos? De que eles o conheçam e vivam para a sua glória. Viver para a glória de Deus é viver para fazer com as nossas vidas o que Deus deseja que façamos. E isso é obras. As obras são importantes na vida do cristão. Não é só falar que creu em Jesus. A nossa vida deve refletir isso em ações práticas, cotidianas, do dia a dia. Se não é só autoilusão e, de certa forma, uma fé de fariseus. Também podemos ver, meus irmãos, que tudo o que fizermos poderá e será usado por nós e contra nós
diante do tribunal de Cristo. Então as nossas ações ou nos defenderão e trarão resultados positivos, o reconhecimento de Deus, que geralmente nas igrejas a gente chama de galardão, por causa de textos da palavra de Deus que trazem essa palavra galardão, tá bom? Ou trará algum tipo de mal. Aí esse mal é debatido, enfim, é difícil nós sabermos. É perda de galardão, é tristeza, é vergonha, enfim, há muitas possibilidades. Mas com certeza o que eu diria categoricamente é que é algo que não é bom. E você pode ver isso que eu estou dizendo depois lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque todos nós haveremos de prestar contas diante de Cristo, seja pelo bem ou pelo mal que fizermos o corpo. Então todos nós um dia veremos de prestar contas a Cristo de tudo que fizemos, tudo, e tudo que deixamos de fazer. A nossa missão também será prestada contas a Deus, por contas a Cristo. Então as nossas obras, elas poderão ser usadas por nós ou contra nós. E também, irmãos, que uma fé morta reflete um coração sem ação do Espírito. Romanos 8, versos 7 e 8. Aqui o apóstolo Paulo nos mostra um retrato de uma pessoa, de um coração, de uma vida que não vive no Espírito, mas vive na carne. Quando nós não temos obras, isso, meus irmãos, acaba demonstrando, reflete um coração sem a ação do Espírito Santo. Olha o que diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro em Romanos 8, 7 a 8. Então quando nós vivemos para agradar a carne, nós consequentemente vivemos uma vida que não agrada o Espírito, e não a ação do Espírito em nossos corações. Uma vida carnal, sem a ação do Espírito Santo de Deus, sem produção de frutos do Espírito, sem obras. Essa fé é morta. Então o que nós vemos nessa primeira lição, meus irmãos? Uma fé sem resultados não salvará diante de Deus. Segunda lição que eu quero trazer para os irmãos a partir desse texto, os irmãos vão acompanhar comigo do verso 18 ao 23. E essa segunda lição diz que a fé que justifica produzirá resultados que testemunham sua eficácia. A fé que justifica produzirá resultados que testemunham a sua eficácia. Aqui nesse trecho nós temos uma diatribe. O que é isso? É quando um texto ele simula um debate. Quando um texto da Bíblia está simulando um debate, uma discussão de duas pessoas. E o nome que a gente dá geralmente é diatribe. E a gente consegue perceber isso a partir do verso 18. Mas alguém dirá, ele está começando esse diálogo, esse debate fictício: tu tens a fé, né? Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Então aqui nós vemos o que? Alguém que confia numa fé nominal, ou seja, fé sem obras, e alguém que vive pela fé. Então o que eu quero dizer com vive pela fé? É alguém que vive a sua fé e demonstra esse viver por meio das suas obras. As suas obras demonstram que essa pessoa vive pela fé. Então nós estamos vendo esse debate: uma pessoa que é um crente nominal, fala, mas não tem obras, e um outro que mostra que crê por meio das suas obras. No verso 19 a gente vai ver que não é difícil ser um crente nominal. Não é. Olha o que diz em 19: crês que Deus é um só? O que ele está dizendo aqui? Por isso que é importante você ter o judeu como pano de fundo. No livro de Números, me escapa a referência aqui, mas não é difícil você achar. Nós temos o credo dos judeus. Qual o credo? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o chamado Shema, né? Então, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse é o credo do judeu, é isso que ele precisa confessar. E
Então todo judeu sabe que Deus é o único Deus. Ele vai dizer: o Senhor Deus, Deus, né, dos seus pais, é o único Deus. Só há um Deus e é Ele. É isso, ele confessa isso. Todo judeu confessa isso. Mas aqui Tiago vai além. Olha o que ele diz: crê que Deus é um só. Ou seja, você faz aquela confissão que só há um Deus e Ele é o Deus verdadeiro? Faço. Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Ou seja, confessar isso é algo que não é tão complicado, porque até demônios conseguem fazer isso. Chocante, né? Chocante ler a partir dessa perspectiva, não é? Não é chocante? Porque Tiago está fazendo o quê? Ele está dizendo para aqueles judeus que confiam na sua própria justiça, que estão com essa dificuldade de aplicar o Evangelho às suas vidas. Aqui são crentes judeus que estão tendo dificuldade de aplicar o Evangelho às suas vidas, ou talvez que não entenderam bem o Evangelho. Ele está dizendo: olha, o que você confessa, você acha que pelo simples fato de confessar isso é uma grande coisa. Mas até os demônios conseguem fazer isso. Se a gente for pensar, pessoas que nós queremos ver que aceitem Jesus, né? Pessoas familiares, vizinhos, né? As crianças, a gente quer que as crianças aceitem Jesus, a gente quer que elas confessem um dia Jesus, não é verdade? Não queremos? Mas não se trata apenas de confessar, de falar, de você concordar, né? Deus é um só, somente Ele é Deus, como os judeus faziam, porque até demônios conseguem fazer isso. Não é difícil, não é difícil. E eles creem e eles estremecem. Eles creem em que sentido? Não é no crer no sentido de que eles creem e obedecem, porque eles não obedecem, mas é no sentido de falar, de acreditar, de saber que aquilo é verdade. Então uma pessoa pode chegar e falar: eu creio em Jesus, no sentido de eu acredito que Ele existiu, eu acredito que é verdade, né? Eu acredito em todas as coisas que se fala sobre Jesus. Mas ela não submeter a vida dela a essa verdade não resolve nada. Os demônios fazem isso. Eles sabem que Jesus existiu, eles sabem que Ele é o Filho de Deus, inclusive eles estremecem diante de Jesus. Os evangelhos falam disso, né? Quando Jesus tem um encontro com demônios, eles se prostram diante dele, se submetem a ele. A palavra de Deus diz que os demônios se submetiam a Jesus, mas isso não faz deles crentes em Jesus. Muito pelo contrário, eles são condenados. Então simplesmente falar que crê em Jesus e não demonstrar uma vida que de fato se submete a Jesus não resolve nada. Os demônios conseguem fazer isso, e nem por causa disso eles vão deixar de ser lançados no lago de fogo. Nem por causa disso eles vão deixar de ser condenados. Então aqui Tiago está denunciando justamente isso. Aqui, meus irmãos, nós vemos essa confiança tola numa simples declaração. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que nem os demônios são ateus. Apesar de sabermos que esse é um ensino infernal, uma mentalidade infernal, do inferno. Mas eles não são ateus, porque eles confessam Jesus, no sentido de saber que Ele existiu, e tremem diante dele. O ateísmo é algo tão absurdo que nem os demônios dão crédito a isso, de tão absurdo que é. Então um bom exemplo que nós podemos perceber aí para um crente nominal, uma pessoa que diz que confessa, mas não mostra obras na sua vida, é o que nós vamos ver aí a partir do verso 20 e 21. Abraão é esse exemplo. Vamos dar uma olhada? Olha o que diz: mas, ó homem sensato. Quem é o homem sensato? O que diz que basta falar que crê, basta fazer parte do povo de Deus, basta fazer uma confissão, ele faz parte do povo de Deus, ele tem a salvação, então está resolvido. Aqui Tiago chama esse homem de insensato. Mas o homem insensato quer ser convencido de que a fé sem obras é inútil. E olha o exemplo que Tiago vai usar para o judeu nominal, o crente nominal. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Agora Paulo deu no pescoço, né? Porque os judeus se consideravam filhos de Deus porque eram filhos de Abraão. Ok, muito bem. Então vamos fazer o seguinte: vocês dizem ser filhos de Abraão, não é? Então vamos ver o que o pai de vocês fez.
Vamos ver se o pai de vocês agiu como vocês agem. E aí ele vai dizer no 21, não foi pelas obras que o nosso pai, Abraão, então você está vendo que ele está lidando com os judeus, aqui tem um pronome, está no plural, né? Nosso pai, ele está falando com os judeus aqui. Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque. Mas vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Pela fé, pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Abraão ele foi justificado. E aqui note bem o que quer dizer essa palavra justificado que eu estou colocando. Justificado é ser considerado justo, ser considerado livre da condenação, ser considerado justo diante de Deus. É isso que quer dizer justificado. Abraão foi justificado e considerado amigo de Deus. Você pode depois ir lá para Gênesis 15:6, que vai ter o relato disso. Gênesis 15:6. Ele foi considerado justo, justificado amigo de Deus por suas ações e não por suas palavras. Então Abraão não foi considerado pelo que ele falou, ele foi considerado pelo que ele fez. Não é por palavras, mas por ação. Não é por palavras, mas por obras. Porque as obras são uma expressão da fé. Meus irmãos, a fé de Abraão foi uma ação e não uma declaração. Entenderam? A fé de Abraão foi uma ação e não uma declaração. Ele agiu, ele ofereceu o filho dele no altar para ser sacrificado. Ele não ficou com palavrão falando para todos os cantos que ele era chamado por Deus, que tinha promessas maravilhosas, que Deus tinha falado com ele, né? Muito parecido com os evangélicos de hoje, né? Não, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida, Deus vai me abençoar, Deus vai fazer isso, piriri, pororó e todas aquelas outras coisas. Não! Deus falou: olha, leva o teu filho e sacrifica sobre o altar. Ele não ficou com palavrório, ele foi lá, pegou o filho dele e colocou sobre o altar. Estava pronto para sacrificá-lo até que Deus interveio. Foi ação, não foi declaração. Alguns princípios para nós aplicarmos. Todo crer pressupõe um agir. Todo crer pressupõe um agir. Falar as coisas e não fazer só nos torna hipócritas e mentirosos. É melhor não falar do que falar e não fazer. Porque toda ação, todo crer pressupõe uma ação. Nossas atitudes sempre falarão mais alto do que as nossas palavras. Sempre. Essa tem sido talvez uma das coisas mais tristes do meio evangélico hoje, principalmente de pessoas muito conhecidas. Não vou falar todas, né, obviamente, mas quantos escândalos nós temos visto de pessoas que ocupam às vezes mídias sociais e outros meios de comunicação, que se colocam como cristãos, mas as suas obras testemunham contra elas. Ações sempre serão mais importantes do que palavras. A fé de Abraão, que está presente nos filhos de Abraão, que creem como Abraão, os que creem como Abraão, é uma fé que abre mão do impensável para confiar no infalível. Por isso que Abraão fez. Você imaginou se pedisse para levar o seu filho, sua filha, e colocar no altar? E lembre-se, filho único, que foi um milagre, porque eram 2 idosos, não ia repetir aquilo ali. É impensável isso. Deus pediu o impensável, humanamente dizendo, impensável. Foi justamente por isso que ele fez. Por quê? Porque ele confiou no infalível. Deus é infalível. Deus não falha, Deus não mente, Deus não engana. Mas viemos e convenhamos, que teste de fé, hein? Isso é fé. Isso é fé. Não é ficar berrando aos 4 cantos do mundo que a gente é evangélico, que a gente é um homem, uma mulher de Deus.
A gente não faz essas coisas que esses ímpios fazem. Muitas das vezes a nossa ausência de obras testemunha contra nós. Falemos menos, façamos mais. Muito mais produtivo em relação ao testemunho e impacto. A fé de Abraão foi uma ação e não uma declaração, como eu disse. Existe, meus irmãos, uma interação, uma sinergia aqui nesse texto entre fé e ações, ou fé e obras. Não é só fé sem obras, e não é só obras sem fé. Há uma interação, e a gente consegue ver isso claramente no verso 22. Vês que a fé cooperou com as obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então não é só falar e não fazer. Fé sem obras. Falar e não fazer. E também não é fazer por fazer. As pessoas fazem e nem creem no que fazem. Fazem só porque mandou fazer. Não é obra sem fé também. As duas coisas, fé e obras. Essas duas coisas estão presentes na vida do cristão, e elas estão unidas de uma maneira inseparável. Duas palavras então para você grifar aí: cooperação e aperfeiçoamento. Cooperou e aperfeiçoou. Essas duas palavras são importantes para você entender essa interação, essa sinergia, essa conexão entre fé e obras. Está aí presente no verso 22. Meus irmãos, a partir disso que eu tenho dito, nós temos que entender que as obras são indispensáveis no desenvolvimento da salvação. Filipenses 2:12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação, ela tem um aspecto de justificação pela fé em Cristo, mas essa fé, ela não começa quando nós confessamos a Jesus e morre ali. Ela é desenvolvida, aperfeiçoada pela cooperação que ela tem com as obras. E todo esse processo de cooperação entre fé e obras, esse processo de aperfeiçoamento, de certa forma é o que Paulo está dizendo lá em Filipenses 2:12, quando ele fala a respeito do desenvolver. Desenvolvei a vossa salvação, a vossa vida cristã, todo esse processo de libertação do poder do pecado e condenação da sua vida. Aí é bem amplo, né? Não vou poder entrar nos detalhes disso, mas as obras, meus irmãos, são indispensáveis. Elas não são plus, elas não são acréscimo, elas não são uma opção. Elas são indispensáveis, como o oxigênio é indispensável para você viver, tomar água é indispensável, sono é indispensável, relacionamentos é indispensável, comer é indispensável. Todas essas coisas são indispensáveis na nossa vida, não é verdade? Ou dá para viver sem isso? Não dá, a gente morre, a gente define e morre. Então as obras da mesma forma são indispensáveis na vida cristã. Por último, meus irmãos, vamos ver a terceira lição, encerrando essa nossa meditação. A fé sem resultados é totalmente ineficaz. A fé sem resultados é totalmente ineficaz. Nós vamos ver aí do verso 24 ao 26. Vem comigo. Aqui nós chegamos ao verso controverso, né? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé. E aqui que está o problema, porque os católicos romanos têm dito: está vendo? Não basta você chegar e falar eu criei, tem que fazer alguma coisa. Porque aqui no verso 24 diz que o homem é justificado pelas obras. Está escrito na Bíblia. Ele vai falar para você ou para outro. Como é que você diz que basta você crer em Jesus e não fazer nada e você salva? Então, mas a gente tem que entender que esse verso é à luz do contexto total. Se você pegar ele isolado, traz essa ideia, mas tem mais texto, a gente tem que ver o contexto. No contexto todo, a pessoa ela não é justificada pelas obras, ela é justificada pela fé. Só que uma fé que salva daquele juízo e uma fé que demonstra o coração transformado é uma fé que reflete obras, que resulta em obras. Então aqui, quando nós lemos que o homem é justificado, não é porque ele foi considerado justo diante de Deus pelas suas obras, mas é que um homem considerado justo diante de Deus
tem obras, produz obras. E essa tem sido a resposta evangélica desde o período da Reforma, né? Então nós não somos salvos pelas obras, mas os salvos têm obras. Essa tem sido a nossa resposta, e a maneira natural de ler o trecho. E aí no verso 24 nós vemos que não é somente pela fé mesmo. E aí os católicos falam, tá vendo? Vocês falam que a salvação é somente pela fé. A salvação é pela graça, somente pela fé. Um dos distintivos da Reforma Protestante é o sola fide, somente a fé. E vocês creem nisso. E o texto do versículo 24 diz que não é somente pela fé. Mas de que salvação nós estamos falando aqui? Da salvação do inferno? Primariamente não, nós estamos falando do quê? De uma vida cristã consistente diante de Deus. De uma vida que demonstra resultados, obras, frutos, de uma vida que de fato terá algo para apresentar diante de Deus, que é o que nós vimos no verso 13. Então aqui nós somos considerados pessoas justas, não por nós, mas porque a vida de Cristo em nós produz obras. E essas obras testificam a vida de Cristo em nós, testificam que nós temos Jesus, testificam que nós fomos transformados, que nós temos uma nova vida, que nós não somos mais aquela velha pessoa, que nós somos diferentes. As obras são um testemunho de uma transformação que aconteceu no nosso coração, mas elas não produzem essa transformação, porque se elas produzissem, não seria necessário Jesus morrer na cruz, era só nós sermos perfeitos, é só nós obedecermos a lei, é só nós cumprirmos os mandamentos de Deus. E esse foi o erro dos judeus, acreditarem que eles poderiam cumprir o mandamento de Deus. Romanos 7 mostra claramente que é impossível cumprir humanamente, sozinho, sem capacitação de Deus, qualquer mandamento de Deus que seja. Então aqui não se trata de ser salvo pelas coisas que nós fizemos, mas de que aquele que é salvo tem um viver diferente, que produz obras que podem ser vistas, que muda a realidade das pessoas que convivem com ele, que transforma vidas, porque transformou a dele. Então é uma transformação que vem de dentro para fora, impacta a vida das pessoas. Continuando, verso 25, meus irmãos, nós vamos ver então Tiago diz que de igual modo a prostituta Raabe não foi justificada pelas obras. Agora ele vai pegar um outro exemplo, agora não de Abraão, mas de uma gentia que foi colocada no meio do povo de Deus pela sua fé. E a fé de Raabe não foi uma fé de falar, mas uma fé de agir. E ele vai trazer um exemplo então de Abraão, que é o pai dos judeus, o pai dos israelitas, e de uma gentia que foi inserida no povo de Deus por causa da sua fé, para mostrar que não se trata de linhagem, de história, mas de ação, de uma fé que age. E ele vai dizer: de igual modo a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. Você pode ver isso lá em Josué capítulo 2, do verso 1 ao 21. Vai descrever esse relato que Tiago está usando. O judeu dizia crer, mas não vivia o amor ao próximo. Ele não se preocupava em viver na palavra, nas leis do Senhor. Ele fazia parte do povo escolhido, que importava. E isso, meus irmãos, é uma vida não transformada. Por outro lado, tinha outros judeus que acreditavam que as coisas que eles faziam agradavam a Deus, que eles poderiam agradar a Deus com as suas vidas, apenas pelo seu esforço, pela sua santidade. E isso é legalismo. E a Bíblia condena as duas coisas. Ao contrário, nós vemos o que? Para um crente nominal, o exemplo de Raabe no verso 25. Raabe confessou e demonstrou sua fé no Deus verdadeiro. Quando você lê o trecho lá de Josué, quando você lê o trecho lá de Josué 2, 1 ao 21, você vai ver que Raabe, ela confessa quem é o Deus de Israel. Ela fala: nós temos ouvido a respeito das coisas que o Deus de Israel tem feito, como ele tem livrado, como ele tem agido de maneira poderosa. Ela confessa, ela faz uma confissão. Só que ela não fica só nas palavras. Na hora de ajudar os espias, ela toma as medidas. Inclusive, tem algo interessante, também envolve vida aqui.
Porque no caso de Abraão, ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. No caso de Raabe, ela estava disposta a sacrificar o seu próprio pescoço. É uma fé que custaria a vida de alguém. O valor era alto. No caso de Raabe, a vida dela. Se ela fosse pega pelos soldados que estavam procurando os israelitas, ela seria morta como traidora. Então ela colocou o pescoço dela. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que uma fé sem resultados é tão útil como um morto. Uma fé sem obras, tão útil como um morto. É o que nós lemos no verso 26. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Uma fé sem obras é tão útil como um defunto. Princípios para aplicarmos. Pensa comigo. Para que serve uma fé morta? O que ela pode fazer por você? Ela pode te salvar do juízo que virá? Para que serve? Nesse sentido, um autor cristão, Derek Price, coloca algo interessante. A fé que não resulta em atividade de qualquer tipo é uma fé morta. Ela é vazia, sem valor e insincera. Não tem valor nenhum. Não muda a sua vida, não muda a vida das pessoas que convivem contigo. Se é presente na minha vida, a mesma coisa. Não muda nada. Meus irmãos, a partir de 2030, o Brasil, se seguir nessa crescente, ele vai ser majoritariamente evangélico. O que muda no nosso país isso? É uma pergunta que Tiago faz na igreja de hoje. Qual o impacto da vida da igreja na sua comunidade, por meio dos crentes? Qual o valor dessa fé? Tiago lança essa pergunta em como da igreja. É orgulhosa o suficiente para achar que pelo simples fato de que faz parte do povo escolhido, tem a fé que é salva em toda e qualquer circunstância. Outra coisa que nós precisamos entender, e para mim esse princípio resume todo o trecho: ser justificado, que é o grande debate, né? Se nós somos justificados somente pela fé, ou se as obras participam. Mas na verdade, olhando todo do texto, eu entendo, meus irmãos, que ser justificado é crer e viver na justiça de Cristo. A justiça de Cristo é atribuída a nós pela fé. A vida de Cristo é vivida em nós pela fé. Crer e viver a vida de Jesus em mim, em você, em toda a igreja. Essa é a visão correta da relação entre fé e obras. Eu sou salvo porque eu creio na justiça perfeita e suficiente de Jesus. Eu sou salvo, por isso eu vivo a justiça perfeita e suficiente de Jesus. Fé e obras. Ser justificado é crer e viver na justiça de Cristo. Moody diz algo interessante sobre isso. Assim como um homem morto não pode herdar uma propriedade, a gente não viu nenhum defunto entrar em inventário. Você já viu? Não. É isso que ele quer dizer. Assim como um homem morto não pode herdar uma propriedade, da mesma forma, uma alma morta não pode herdar o céu. A alma deve ser ressuscitada em Cristo. Nós só poderemos produzir obras se a vida de Cristo estiver presente em nós. Então, se não há obras na sua vida, morra para o mundo, renasça com Cristo, desfrute do poder da ressurreição dele, a fim de que você possa viver o poder transformador da vida dele na sua vida. Essa é a visão bíblica sobre obras e fé. Nem só fé sem obras, nem só obras sem fé. Essas duas coisas são importantes.
justo crê e vive na justiça de Jesus Cristo.